Existe uma parte da Bíblia que muita gente lê apenas como religião, mas poucos percebem como instrução direta sobre como você deve pensar. Ela não está falando apenas de comportamento exterior, de rituais ou de aparência espiritual. Ela está mostrando como uma vida muda quando pensamentos mudam. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Preste atenção na ordem. Primeiro vem a renovação da mente. Depois vem a transformação da vida. Isso significa que uma pessoa pode desejar prosperidade, paz, coragem e um novo destino, mas se continuar pensando com a mesma mente antiga, ela vai continuar repetindo os mesmos caminhos. O mundo tenta colocar dentro de você medo, comparação, escassez, pressa e culpa. Mas a palavra ensina outro caminho: renovar a mente até que ela deixe de obedecer ao caos de fora e comece a responder ao poder de dentro. Napoleão Hill dizia: "Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar." Essa frase não substitui a fé. Ela revela um princípio que já estava presente nas Escrituras. Antes de algo se tornar caminho, primeiro precisa se tornar pensamento, crença, decisão e direção interior. Quando Romanos diz para não nos conformarmos com este mundo, não está falando apenas de costumes externos. Está falando da forma como o mundo tenta formatar a mente. O mundo ensina que você é resultado do passado, da conta bancária, da opinião dos outros, do fracasso anterior, da família onde nasceu ou das oportunidades que não teve. Mas a renovação da mente quebra esse molde. Renovar a mente é parar de aceitar pensamentos herdados como se fossem destino. É olhar para dentro e perguntar: quem colocou esta crença aqui? Quem me ensinou a esperar pouco? Quem me ensinou a duvidar antes de tentar? O problema é que muitas pessoas oram por uma vida nova, mas continuam alimentando a mente antiga. Pedem abundância, mas repetem escassez. Pedem coragem, mas conversam o dia inteiro com o medo. Pedem direção, mas entregam a atenção a qualquer ruído. A transformação começa quando você para de emprestar sua mente ao mundo e passa a entregá-la a um princípio superior. Uma mente renovada não aceita qualquer pensamento. Ela escolhe o que permanece, porque sabe que aquilo que permanece por dentro acaba criando movimento por fora. Antes de uma atitude nascer, existe um pensamento. Antes de uma palavra sair da boca, existe uma imagem interna. Antes de uma pessoa construir uma nova fase, ela precisa permitir que essa nova fase exista dentro dela. Por isso a Bíblia toca tanto no coração, na mente, na meditação, na fé e na palavra. Ela está mostrando que o invisível conduz o visível. Um pensamento repetido não fica parado dentro de você. Ele vira emoção, depois postura, depois escolha, depois caminho. Se você repete todos os dias que não consegue, sua mente encontra provas de que não consegue. Se você repete que nasceu para viver pequeno, suas decisões ficam pequenas. Mas quando você renova a mente, você muda a semente. E quando muda a semente, muda a colheita. Não é uma fantasia vazia. É uma lei espiritual de continuidade. Aquilo que você cultiva internamente ganha força, forma e direção. A mente é um campo. Ela nunca fica improdutiva. Se você não planta conscientemente fé, foco e coragem, algo vai plantar medo, confusão e limitação no seu lugar. Provérbios 23:7 diz: "Porque como imagina em sua alma, assim ele é." Esse versículo é profundo porque não fala apenas de pensamento superficial. Ele fala da imaginação da alma, daquilo que uma pessoa aceita por dentro como verdade sobre si mesma. Muita gente tenta mudar comportamento sem mudar a imagem interna. A pessoa quer prosperar, mas se vê como alguém que sempre perde. Quer ser respeitada, mas se imagina invisível. Quer ter paz, mas se enxerga como vítima permanente do mundo. Então ela se esforça por fora, mas a imagem interna puxa tudo de volta para o mesmo lugar. Como imagina em sua alma, assim ela age, escolhe, responde, fala, aceita e rejeita. A pergunta não é apenas: o que você quer? A pergunta é mais profunda: quem você acredita ser enquanto busca o que quer? Porque se a imagem interna for pequena, a vida tende a caber dentro dela. Mas se essa imagem for renovada pela fé, pela verdade e pelo propósito, você começa a se mover como alguém que recebeu uma nova identidade. Jesus ensinava que a fé não é apenas uma frase bonita. A fé é uma certeza interna que muda a forma como você vê antes de mudar a forma como você vive. Marcos 9:23 diz: "Tudo é possível ao que crê." A maior parte das pessoas lê essa frase e pensa em um milagre externo. Mas antes do milagre externo, existe uma permissão interna.
A pessoa que crê de verdade não pensa como alguém abandonado, derrotado ou condenado a repetir a mesma história. Ela pode ainda estar passando por dificuldades, mas a mente dela já não pertence à dificuldade. A fé cria uma visão superior. Ela diz: existe um caminho, existe uma resposta, existe uma porta que ainda não enxerguei. Quando a mente acredita, ela procura. Quando procura, percebe. Quando percebe, age. Quando age, abre caminho. E por isso que a fé verdadeira nunca é passiva. Ela não fica parada esperando a vida mudar sozinha. Ela se levanta por dentro antes de se levantar por fora. Ela enxerga o possível onde o medo só enxerga fim. Muitas pessoas querem vencer primeiro o mundo, as pessoas, os obstáculos, a falta de dinheiro, a rejeição, o ambiente. Mas a Bíblia revela que a guerra principal começa antes, dentro do pensamento. 2 Coríntios 10:5 fala em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não deve permitir que qualquer pensamento entre, sente no trono da sua mente e comece a dar ordens. Um pensamento de medo chega e diz: você não vai conseguir. Um pensamento de escassez chega e diz: isso não é para você. Um pensamento de culpa chega e diz: você perdeu tempo demais. Se você aceita tudo isso sem examinar, sua vida passa a obedecer vozes que nunca vieram de Deus. Levar o pensamento cativo é parar, observar e decidir. Isto está alinhado com a verdade ou com o medo? Isto me aproxima da minha nova vida ou me prende na antiga? A mente renovada não conversa com toda sugestão. Ela escolhe a quem obedecer. Um erro comum é acreditar que todo pensamento que aparece na mente é uma verdade. Não é. Pensamentos podem ser convites, testes, ecos do passado, medos aprendidos, frases que alguém plantou em você, sugestões do ambiente e respostas automáticas de uma identidade antiga. Você não precisa se ajoelhar diante de cada pensamento só porque ele apareceu. A mente precisa de governo. Uma casa sem porta recebe qualquer visitante. Uma mente sem vigilância recebe qualquer comando. Por isso, levar cativo o pensamento é uma prática diária. Quando vier a frase "eu não consigo", você responde com verdade. Quando vier "não existe saída", você responde com fé. Quando vier "eu sou assim mesmo", você responde com renovação. A obediência de Cristo não é prisão, é libertação da confusão. É a mente aprendendo a se curvar ao que é mais alto, mais limpo, mais forte e mais verdadeiro do que o medo. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja que o versículo não diz que a pessoa terá paz porque tudo ao redor está perfeito. Ele diz que a paz vem de uma mente firme. Isso muda tudo. A maioria busca paz quando as contas forem pagas, quando alguém pedir desculpas, quando o negócio der certo, quando a família entender, quando o futuro estiver garantido. Mas a promessa aponta para outro lugar. A paz nasce quando a mente encontra um centro que não depende do movimento externo. A mente firme não nega a tempestade, mas não se mistura com ela. Ela observa, respira, confia e age com clareza. Essa firmeza é uma das formas mais altas de prosperidade, porque uma pessoa sem paz não consegue sustentar boas escolhas por muito tempo. A mente agitada vende barato o próprio destino. A mente firme espera, decide melhor e não entrega sua energia para qualquer medo. Muita gente trata paz como sentimento, mas paz também é disciplina. É a decisão de não alimentar qualquer imagem de desastre. É a escolha de não repetir a mesma preocupação até ela parecer profecia. É o treino de voltar a mente para Deus, para o propósito e para aquilo que fortalece. Quando Isaías fala da mente firme, ele está falando de constância. A mente firme não é aquela que nunca sente medo. É aquela que não entrega o volante ao medo. Você pode sentir o coração acelerar e ainda assim escolher uma palavra de fé. Pode ter uma situação difícil diante dos olhos e ainda assim não permitir que ela defina quem você é. Paz não é fugir da realidade. Paz é entrar na realidade com um centro maior do que o problema. E quando esse centro está em Deus, o problema deixa de ser senhor da sua vida. Ele vira uma etapa, uma aula, uma passagem, nunca uma sentença final. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse versículo é direto. Antes de falar em caminho próspero, ele fala em boca, meditação, constância e ação. A prosperidade aparece depois de uma mente treinada em uma direção.
Deus não entrega a Josué apenas uma terra. Ele entrega um modo de pensar, falar e agir. Medita dia e noite. Não porque a repetição seja um ritual vazio, mas porque aquilo que você medita continuamente se torna sua estrutura interna. A pessoa que pensa em derrota pela manhã e em vitória apenas por alguns segundos à noite ainda está dividida. A mente próspera precisa de alimento constante. Ela não vive de um impulso de motivação, vive de alinhamento. E quando pensamento, palavra e atitude caminham juntos, o caminho começa a prosperar porque a pessoa deixou de andar contra si mesma. Meditar dia e noite não significa repetir palavras mecanicamente enquanto a vida continua igual. Significa permitir que a verdade entre tão fundo que comece a substituir a identidade antiga. Quando uma pessoa medita em medo, ela se torna alerta para ameaças. Quando medita em escassez, ela enxerga falta em tudo. Quando medita em fé e prosperidade, começa a perceber caminhos que antes ignorava. Napoleão Hill falava da importância de manter o desejo definido diante da mente até que ele se torne uma força dominante. A Bíblia chama isso de meditação constante na direção certa. A mente precisa receber uma imagem clara, uma palavra clara e uma decisão clara. Se você deseja uma vida nova, não pode visitar essa vida nova uma vez por semana e depois voltar a morar mentalmente no velho padrão. A renovação exige permanência. E quando você permanece, a palavra deixa de ser ideia e vira identidade. Você não apenas pensa diferente. Você começa a ser diferente. Josué 1:8 também diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. A boca é importante porque ela revela o que a mente aceitou como verdade. Você pode dizer que deseja prosperar, mas se a sua fala diária é dominada por reclamação, medo, comparação e impossibilidade, a sua boca está reforçando outro caminho. A palavra não é pequena. Ela organiza a energia da mente. Quando você repete que nada dá certo, você treina a atenção para procurar provas de fracasso. Quando declara com fé, verdade e responsabilidade, você treina a atenção para procurar direção. Isso não significa negar problemas. Significa parar de dar a eles o poder de escrever sua identidade. A pessoa renovada aprende a falar como quem está construindo. Ela não usa a palavra para confirmar prisão. Usa a palavra para abrir passagem. A boca alinhada com a mente renovada vira instrumento de prosperidade, porque aquilo que você declara com constância também educa aquilo que você espera. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Esse versículo precisa ser ouvido com seriedade. O medo pode aparecer, mas ele não é a sua origem. A covardia pode bater na porta, mas ela não é a sua identidade. Deus não te formou para viver encolhido diante da vida. Ele te deu poder para agir, amor para não se perder no ego e mente sã para escolher com clareza. O medo distorce a imagem das coisas. Ele faz uma conversa parecer impossível, uma oportunidade parecer ameaça, um erro parecer fim, um atraso parecer abandono. Mas a mente sã olha com outra lente. Ela pergunta: o que é verdade aqui? O que Deus está me ensinando? Qual decisão corresponde à minha fé, e não ao meu pavor? Uma mente governada pelo medo sempre escolhe sobrevivência. Uma mente renovada escolhe crescimento. E existe um momento em que você precisa parar de obedecer ao medo como se ele fosse uma revelação. Observe que o versículo não fala apenas de poder. Ele fala de poder, amor e mente sã. Poder sem amor vira arrogância. Amor sem mente sã vira permissividade. Mente sem poder vira análise sem movimento. Deus une os três porque uma vida próspera precisa dos três. Você precisa de poder para levantar e agir. Precisa de amor para agir sem destruir a si mesmo nem os outros. Precisa de mente sã para discernir o que merece sua energia. Essa combinação cria uma postura vencedora. A pessoa não reage a tudo. Não briga com tudo. Não se rende a tudo. Ela escolhe. Ela sabe que sua mente é um território sagrado demais para ser governado por provocação, inveja, raiva ou desespero. Mente sã é a mente que consegue voltar ao centro. E quando ela volta ao centro, encontra direção. Prosperidade não é apenas acúmulo. Prosperidade também é domínio interior, clareza, maturidade e capacidade de sustentar o que Deus coloca nas suas mãos. Marcos 9:23 afirma: tudo é possível ao que crê. Essa frase não é um convite para fantasia irresponsável. É um chamado para uma consciência que não se ajoelha diante do impossível. Quem crê pensa diferente. Quem crê fala diferente. Quem crê age diferente.
A fé muda a atmosfera interna da pessoa. Ela deixa de perguntar apenas "e se der errado?" e começa a perguntar "qual é o próximo passo que corresponde ao que eu acredito?" A mente que crê não espera todas as garantias para começar. Ela recebe uma direção e se movimenta. E isso muda a realidade porque muitas portas só se abrem para quem se aproxima delas. A dúvida fica parada analisando o muro. A fé caminha até encontrar a passagem. Quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê, ele está revelando que a crença profunda muda a relação da pessoa com o mundo. Ela para de ser apenas observadora do destino e passa a cooperar com a criação de uma nova história. Existe uma diferença enorme entre esperar e crer. Esperar pode ser passivo. Crer transforma a postura. Quem crê se prepara. Quem crê ajusta hábitos. Quem crê organiza a palavra, a mente, o ambiente e as atitudes. A fé verdadeira não é ficar parado dizendo que tudo vai acontecer. A fé verdadeira é agir como alguém que está sendo conduzido. Ela agradece antes de ver, mas também se move antes de receber. Por isso a frase de Napoleão Hill se conecta com esse princípio. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Conceber é formar a imagem. Acreditar é sustentar a convicção. Conquistar exige movimento, persistência e obediência ao propósito. A Bíblia nunca ensinou uma fé preguiçosa. Ela ensina uma fé viva, que pensa, fala, decide e pratica. Se a mente foi renovada, a agenda precisa mudar. Se a fé é real, as escolhas precisam mostrar. Porque aquilo que você diz crer precisa encontrar uma forma de aparecer no modo como você vive. 1 Coríntios 2,16 diz: "Mas nós temos a mente de Cristo." Essa afirmação é maior do que muita gente percebe. Ela não diz que talvez um dia você consiga pensar com mais clareza. Ela aponta para uma possibilidade espiritual já disponível: acessar uma mente guiada por verdade, amor, propósito e domínio. Ter a mente de Cristo é parar de reagir à vida apenas pelo impulso do medo. É enxergar além da aparência imediata. É responder com sabedoria quando a antiga identidade queria responder com ferida. É escolher o que edifica quando o ego queria provar valor. Cristo não era dominado pelo ambiente. Ele carregava uma presença que reorganizava o ambiente. Quando você passa a alimentar essa mente, sua forma de viver muda. Você deixa de se perguntar apenas "o que eu quero ganhar?" e passa a perguntar "quem eu preciso me tornar para servir, prosperar e crescer sem perder a alma?" A mente de Cristo não diminui sua prosperidade. Ela purifica o motivo da sua prosperidade. Ter a mente de Cristo não significa nunca enfrentar conflito. Significa não permitir que o conflito escolha quem você será. Uma pessoa pode receber uma crítica e responder com defesa automática, ou pode respirar e perguntar: "Existe algo aqui que eu preciso aprender?" Pode enfrentar uma perda e se fechar para sempre, ou pode permitir que a dor amadureça sua visão. Pode desejar prosperidade para alimentar vaidade, ou pode desejar prosperidade para criar, servir, cuidar e expandir. A mente de Cristo reorganiza as intenções. Ela não deixa que a ferida vire identidade. Ela não deixa que o dinheiro vire senhor. Ela não deixa que a aprovação dos outros vire alimento principal. Essa mente sabe que o reino começa dentro. E quando o reino governa dentro, as escolhas de fora ficam mais limpas. O objetivo não é apenas pensar positivo. É pensar a partir de um centro superior. E isso muda a fala, muda as decisões e muda a energia com que você entra em cada ambiente. Filipenses 4:8 diz: "Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude e se algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento." Esse versículo é um filtro. Ele mostra que a mente não deve ser ocupada por qualquer coisa. O que ocupa sua mente ocupa sua energia. O que ocupa sua energia orienta suas escolhas. Se a sua mente vive cheia de medo, raiva, comparação, notícias que te destroem e conversas que te enfraquecem, você não pode se surpreender quando sua vida interna fica pesada. Paulo está dizendo: escolha a frequência do seu pensamento. Verdadeiro, justo, puro, amável, virtuoso e digno de louvor. Isso não é ingenuidade. É estratégia espiritual. A mente precisa de alimento. E assim como um corpo adoece com alimento ruim, uma vida interior enfraquece quando se alimenta todos os dias de lixo mental. Quem quer prosperar precisa proteger o que entra. Quando Filipenses orienta a ocupar o pensamento com aquilo que é digno de louvor, ele também aponta para a gratidão. A gratidão muda o foco da mente.
Ela não nega o que falta, mas impede que a falta se torne o centro da sua identidade. Uma pessoa ingrata pode receber muito e ainda se sentir pobre por dentro. Uma pessoa grata pode estar em construção e ainda assim carregar riqueza interior. Gratidão é uma forma de dizer: eu reconheço que já existe, e por isso estou pronto para receber mais sem me perder. A mente ingrata só enxerga ausência. A mente grata enxerga semente. E quem enxerga semente cuida melhor do futuro. Prosperidade não nasce apenas do desejo por mais. Ela também nasce da capacidade de honrar o que já foi entregue. Se você despreza o pouco, talvez ainda não tenha aprendido a sustentar o muito. A gratidão educa a alma para receber sem idolatrar e conquistar sem se corromper. Napoleão Hill deu muita importância à autossugestão, ao uso consciente da repetição para imprimir uma ideia no subconsciente. A Bíblia já ensinava o poder de meditar dia e noite, falar a palavra e ocupar o pensamento com aquilo que edifica. Quando você une essas ideias com seriedade, entende que a mente precisa ser treinada. Não basta ouvir uma mensagem forte hoje e voltar amanhã para os mesmos diálogos internos de derrota. O que transforma é a repetição com fé, emoção e ação. Você declara uma verdade, visualiza uma nova postura, sente gratidão, age de acordo e repete. A cada dia, a identidade antiga perde espaço. A cada dia, a mente aprende um novo caminho. Mas cuidado, autossugestão não é mentir para si mesmo. É escolher uma verdade superior para substituir uma mentira antiga. Não é dizer, eu não tenho desafios. É dizer, os desafios não comandam minha identidade. Não é negar a realidade. É renovar a mente para criar uma realidade maior. Existe poder em declarar, mas a declaração precisa estar conectada a uma vida que se alinha. Você pode começar com algo simples e profundo. Minha mente se renova pela verdade, pela fé e pelo propósito. Eu não me conformo com a escassez, com o medo e com os padrões antigos. Eu escolho pensar como alguém guiado por Deus. Quando você declara isso com presença, você interrompe o ciclo automático. A mente antiga tenta voltar. Ela vai dizer que nada mudou. Vai trazer lembranças, culpas, comparações. E nesse momento você leva cativo o pensamento. Você responde com a palavra. Responde com ação. Responde com postura. Uma declaração sem repetição vira frase. Uma declaração repetida com fé e prática vira trilho interno. E um trilho interno conduz a novos destinos. O objetivo não é falar bonito. É falar até que a alma ouça, até que a mente obedeça, até que as decisões comecem a provar que você não pensa mais como antes. Se você quer aplicar esta mensagem, comece com 7 dias. Durante 7 dias, antes de tocar no celular, sente-se por alguns minutos e entregue sua mente a Deus. Leia ou repita Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Depois escolha um pensamento antigo que precisa ser substituído. Pode ser eu não consigo, dinheiro nunca fica comigo, minha vida não muda, eu sempre erro. Leve esse pensamento cativo e coloque no lugar uma verdade alinhada com fé, coragem e responsabilidade. Em seguida, escolha uma pequena ação para provar a nova mente. Estudar, organizar, ligar para alguém, terminar uma tarefa, cuidar do corpo, revisar uma meta, agradecer, pedir perdão, planejar. Não precisa começar grande. Precisa começar verdadeiro. Em 7 dias você não muda toda a vida, mas muda a direção. E quando a direção muda, o destino começa a obedecer outro comando. O que você pensa todos os dias não fica apenas dentro de você. Isso muda sua postura, seu olhar, sua voz, sua energia, suas decisões e até as oportunidades que você consegue perceber. Uma mente tomada pelo medo passa por portas abertas e não entra. Uma mente tomada pela fé enxerga uma pequena fresta e transforma em caminho. Por isso, a renovação da mente não é assunto abstrato. É prática de destino. Uma pessoa que se imagina derrotada evita desafios. Uma pessoa que se imagina guiada por Deus encara desafios com outra presença. Uma pessoa que pensa em escassez se apega ao pouco com desespero. Uma pessoa que pensa em abundância aprende a circular, criar, servir e multiplicar. Tudo começa por dentro, mas não termina por dentro. A mente renovada se manifesta no modo como você trabalha, ora, decide, fala, lidera, se relaciona e usa o dinheiro.
O invisível se torna visível quando você sustenta a nova consciência tempo suficiente para ela virar vida. Quando falamos de prosperidade, precisamos lembrar da mente de Cristo. Prosperidade não é apenas possuir mais. É se tornar uma pessoa capaz de receber, administrar, servir e expandir sem perder o centro. Existe uma prosperidade que aprisiona, quando o dinheiro vira identidade. Mas existe uma prosperidade que liberta, quando os recursos se tornam ferramenta de propósito. Deus não precisa de uma mente pequena para provar humildade. Ele precisa de uma mente alinhada para sustentar responsabilidade. Uma pessoa pode prosperar financeiramente, emocionalmente e espiritualmente sem transformar as conquistas em senhor. Esse é o ponto. O problema não é desejar crescer. O problema é crescer sem renovar a mente. Porque uma mente antiga usa o novo nível para repetir velhas prisões. Já a mente renovada usa cada conquista para servir melhor, criar melhor, cuidar melhor e viver com mais consciência. A verdadeira prosperidade não te afasta de Deus. Ela revela o quanto você está disposto a permanecer alinhado mesmo recebendo mais. Agora junte tudo. Romanos ensina que a transformação vem pela renovação da mente. Provérbios mostra que como você imagina em sua alma, assim você é. Isaías revela que a mente firme permanece em paz. Josué mostra que meditar dia e noite abre caminho para prosperar e ser bem-sucedido. 2 Timóteo declara que Deus não te deu medo, mas poder, amor e mente sã. Marcos afirma que tudo é possível ao que crê. 2 Coríntios ensina a levar cativo todo pensamento. 1 Coríntios lembra que temos a mente de Cristo. Filipenses mostra o que deve ocupar o nosso pensamento. Percebe o mapa? A Bíblia está mostrando que a mente é uma porta espiritual. O que entra nela, cresce. O que você medita, fortalece. O que você acredita, movimenta. O que você declara, orienta. O que você pratica, confirma. E quando tudo isso se alinha, o milagre deixa de ser apenas algo que você espera do lado de fora. Ele começa como uma nova ordem dentro de você. Se esta mensagem encontrou você no momento certo, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas intencional. Escreva nos comentários, mente renovada. Não escreva como uma frase qualquer. Escreva como uma decisão, como um marco, como quem declara: eu não aceito mais viver conformado com pensamentos que me diminuem. Eu escolho renovar minha mente, levar cativo o que precisa ser dominado, meditar no que fortalece, crer no que Deus colocou em mim e agir de acordo com essa fé. E também deixe uma sugestão de tema para os próximos vídeos. Escreva qual área da sua mente, da sua fé ou da sua prosperidade você quer aprender a fortalecer. A sua participação ajuda este canal a continuar criando conteúdos com profundidade, seriedade e propósito. Porque talvez a palavra que você comenta hoje seja o início de uma nova conversa, e talvez essa conversa ajude outras pessoas a despertarem também. Agradeço sinceramente a você que permaneceu comigo até o final deste vídeo. Espero que esta reflexão tenha contribuído, de alguma forma, para que você observe com mais clareza seus pensamentos, suas escolhas e os padrões que influenciam os resultados da sua vida. Caso este conteúdo tenha sido útil ou esteja alinhado à sua forma de pensar, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Continuaremos abordando temas relacionados ao autoconhecimento e ao crescimento pessoal, profissional e espiritual, sempre com seriedade, respeito e profundidade. Até o próximo vídeo.